Fala, Salve, Rodrigo! salve, mestre, beleza? Mas você é a única pessoa que de fato conviveu comigo um período, né, profissionalmente. Saiu? Suspeito, né, pra falar, né? É suspeito, né? Mas Mas é a aquele gente ali que não. eu assino embaixo, né? Porque eu vi na prova, né? Eu vi na prova Então, toda. exato, o contraponto é esse, né? É isso. Realmente, você tem uma visão diferente, talvez, de mim ou da metodologia, que talvez só uma pessoa que trabalhou comigo consegue falar, né? Então, é uma visão única, que eu diria. Então, eu não vou. Lógico que eu vou te chamar, mas vou chamar outras pessoas também, mas não é por causa disso que eu não vou te chamar, só porque você trabalhou comigo, eu não vou te chamar. Ué, você é uma pessoa que está no treinamento como todas as outras. Beleza. Bom, show de bola. Tô aqui tomando meu cafezinho, que um dos segredos do engenheiro da produção é o cafezinho, né? Não só do engenheiro de produção, né? Legal, legal. Então, cara, muito gratificante para mim, mais uma vez, né? É uma honra estar aí de novo, falando desse curso que eu acompanhei desde o início, né? Literalmente, desde quando nasceu. Eu sou estudante de administração, me formei em administração. Uhum. Hoje em dia eu estou fazendo uma formação no Black Belt com vocês, já estou mais ou menos na metade. E estou fazendo um MBA também em Finanças e Controladoria também. Bom, eu entrei na minha primeira vaga de gestão, para quem não sabe, o Saip foi meu gerente nessa primeira vaga de coordenação que eu tive, que foi onde eu aprendi, assim, um caminhão de coisas. Foi a época que eu mais evoluí como na minha carreira e acredito como pessoa também. A minha cabeça, ela virou do avesso, literalmente, e eu tive muitas experiências dentro da empresa que me fizeram buscar outros tipos de conhecimento, me fizeram buscar mais aprendizado, e o Black Belt veio a partir disso, na verdade. Mas que legal que você está conseguindo aplicar, né, é, as ferramentas, isso é muito legal. Eu acho que para gestor, eu acho que isso é fundamental. Com Isso é certeza, fundamental. com Porque você certeza. precisa ter uma base técnica e sólida de você tratar problemas, né? Senão você vai sempre no achismo, na intuição, sem nenhum tipo de estrutura, né? Então já fica mais difícil um pouco. Todas as ferramentas que são abordadas, o fluxograma, o checklist, o próprio Ishikawa, todas que são abordadas, elas dão uma visão, principalmente para o gestor, muito boa do todo, do quadro todo. E aí você consegue realmente ver o processo, olhar todas as etapas, e aí sim você enxergar onde está o gargalo, enxergar onde está ali a brecha e atacar direto ali. E aí sim fazer uma melhoria que vai dar uma diferença, que vai lá na frente você consegue medir até financeiramente alguma coisa, que você consegue ganhar tempo, você consegue. Tempo é dinheiro, então provavelmente se você ganhou tempo, você já consegue fazer ali uma Perfeito. estimativa de quanto você economizou e realmente ganhou para a empresa. Isso aí, em algum lugar eu falo isso aí, provavelmente. Fala, fala. Que no final das contas você pode, lógico, diminuir mão de obra, mas no final é grana, né? A empresa existe por conta disso e tudo mais. Eu confio muito na sua percepção das coisas, na sua metodologia, porque eu te conheço, eu trabalhei com você, e isso para mim pesa muito. Então, assim, eu escuto a aula, isso tem uma credibilidade enorme. E por quê? Porque eu já vi acontecendo, já vi dentro de uma atividade, vi que o negócio é muito bom, e aí, para mim, tá? Para mim, isso tem um peso muito grande. Isso passa uma credibilidade para mim muito grande. Não só por isso, eu gosto muito da forma como é abordada as coisas, é uma forma simples, direta, fácil de entender. São exemplos cotidianos, exemplos fáceis de você linkar com a sua realidade, porque se você entender ali um exemplo simples, o micro, para você jogar isso para o macro é muito fácil. É só você jogar ali na sua realidade, no seu processo, que você consegue chegar a algum lugar. Eu gosto muito da plataforma também, a plataforma digital do aplicativo, principalmente, lá do Hotmart, as aulas curtas também. É muito fácil de você ver durante o seu dia a dia. Eu acredito que não só eu tenho esse problema, mas a falta de tempo é muito... hoje em dia está complicado a gente parar para ficar, de repente, ali 1 hora, 2 horas, vendo uma aula, vendo alguma coisa. Então, as aulas são abordadas de forma rápida, tempo curtinho ali, 10 minutos, algumas um pouco mais. Então, isso te incentiva nos momentos curtos que você tem para você poder fazer o curso, você sentar e você acaba vendo 2, 3, 4 seguidas, porque tá ali para você, tá fácil. Não é uma coisa cansativa. É uma coisa legal, uma coisa que você vai ouvindo no seu dia a dia e te interessa.
entendeu? Então você consegue realmente absorver aquilo e usar no seu dia a dia. Fazendo um pouquinho todo dia, você vai, pô, aquilo lá que eu aprendi ontem, legal, vou aplicar aqui para ver, pô, para ver como é que é na realidade e tudo mais. Então, assim, são esses pontos que eu tenho para destacar. O que vocês linkam também com alguns exemplos de filosofia, eu gosto bastante, tá? Eu acho que é muito válido, porque faz a gente... Eu falei isso na última live. Eu Uhum. acho que esse conceito que vocês têm de filosofia linkado ao lado empresarial é muito interessante, porque faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre algumas coisas. E ainda você não segue a linha reta, você pensa, olha para os lados e fala, pô, será que é aqui mesmo? Então, esse pensamento filosófico, vamos dizer assim, questionador, eu acho muito importante, porque você aprende a questionar e não simplesmente ouvir e fazer. Eu acho que isso é um grande diferencial. Eu acredito que é o maior diferencial, na verdade, do método que vocês apresentam. É o que eu mais vejo de diferente no que tem no mercado, pelo menos. Pô, muito obrigado primeiro pelas palavras. Realmente, quando a gente fez, né, eu e o Anderson fizemos o CPA, enfim, junto, e o PEN, né, o treinamento PEN, a gente realmente pensou nisso aí. A gente nunca viu linkado, né, questões técnicas com questões comportamentais, enfim, questões críticas, né, de pensamento mesmo. E a gente não entendia por quê. Se você pode até ver cursos separados, por exemplo, de Lean Six Sigma ou outros cursos técnicos bons, e ver outros, tipo soft skills, né, ou a própria inteligência emocional, ou alguma coisa nesse sentido. Mas a nossa proposta é juntar, casar uma coisa com a outra. Então, é muito legal, você vai ver mais pra frente lá no Black Belt, que a gente, de fato, a gente consegue unir. Então, você vê uma aula lá de MTM. Na sequência, eu te falo a questão da razão, que para você fazer com que a pessoa compreenda o que você está falando, você tem que utilizar de algo lógico, que, por exemplo, números. Então, na hora que você demonstra gráficos e você mensura através de MTM, a compreensão do que você está falando ela é muito mais fácil pelo ouvinte. Olha só que interessante. Muito mais fácil você conseguir convencer com argumentos sólidos, com números, com fatos. Então, eu acho que essas ferramentas elas servem além de você usar isso no dia a dia, mas elas servem como ponto de decisão mesmo, como ponto de você argumentar para Perfeito, chegar num ponto de decisão de perfeito. investimento, de mudança, de seja o que for. É legal a dinâmica, porque assim, como é que você vai convencer alguém? O primeiro passo para você convencer alguém, você primeiro tem que estar convencido. Tá certo? Você não tem Certo? como eu te convencer de nada se eu mesmo não estou convencido. Então o processo é o seguinte, eu me convenço primeiro, eu fiz toda uma estrutura, estudei, olhei aquilo ali, fiz toda a análise. Eu me convenci, é muito mais fácil eu te convencer, através de argumento lógico. Então, e em empresa isso é muito comum, né? Isso eu acho que é rotina. Você ter que apresentar as coisas para as outras pessoas e argumentar e fundamentar. Você quer mudar um processo, inevitavelmente vai interferir em outras pessoas, então você precisa argumentar. Você não simplesmente executa, não é um autocrata que vai lá e manda e acabou. É possível que você faça isso, mas eu acredito que não vai durar muito tempo. Mas você vai comprar algum equipamento, isso é muito comum. Você vai comprar um software agora, vai desenvolver software, isso é muito comum. Então você precisa estar embasado, realmente esse software é necessário? Quais são as opções de software que existem no mercado? E se a gente desenvolver, quais são os problemas se não tiver o software? Quais são as coisas? Então eu, por exemplo, se você viesse com uma proposta dessas, seriam as perguntas que eu iria fazer para você. É. É muito mais perguntas. Se você souber responder todas elas, eu assino embaixo e vai embora. Então, tá Exato. justificado. Cara, e o negócio você usa para tudo, cara. Impressionante. Você usa para contratação, você pode usar isso para demissão, você pode usar isso para promoção, você pode usar para feedback semestral, feedback mensal, você pode usar para tudo, cara. Daí o negócio tem uma abrangência Legal. quando você vai desmembrando. Você entendeu o conceito e você começa a subir a régua do negócio e você vê que você consegue alcançar mais coisa com aquilo, cara. Você vai. Quando você vê o negócio já tomou uma proporção assim. E, cara, é muito Legal. legal, muito legal. É um Muito exemplo, legal. que eu tava lembrando disso, né, bem prático, assim, de como dá para aplicar em vários quesitos, assim, não só dentro da empresa, mas usar as ferramentas para a vida pessoal também.